Fala Vitrais, eu sou o Madison Barreto. Este é mais um Vitral Fefic. Se você já viu outros episódios, a Elo já esteve num Vitral que a gente gravou na Fefic de 2023. Uau. Exatamente, é um prazer estar Era aqui sobre de novo. ficção especulativa? Isso o que mesmo. você participou? Exatamente. Sim. E depois disso a gente já fez outra série do Vitral na Fefic de São Paulo, de 2024. A gente fez 24 episódios lá. Foi pauleira. Gravamos coisas no palco, entrevistas com alguns autores separados, roda de conversas, palestras, enfim. Então, passei aí por essa playlist Vitral Fefic, que tem muito material. E aqui a gente está no Retiro da Fefic, a segunda edição do Retiro. Já saíram algumas entrevistas aqui, a gente está bem à vontade, tá vendo todo mundo aí de bermuda, chinelo, e é isso, entendeu? A gente gravou algumas na beirada da piscina, entendeu? Com o Hugo e o Diogo lá da Plenitude, com a Keren, a gente gravou lá na beirada da piscina. Então, assim, galera, a gente tá bem à vontade aqui. E nesse episódio a gente tá recebendo um casal literário. Oi, gente! Elo e Gerson. Eu queria que vocês se apresentassem e já contassem um pouco da história de vocês. Como é que vocês se casaram também? Primeiras damas, por favor. Combinado. Oi, gente, eu sou Heloísa Karen, eu sou escritora, tenho recém-feitos 24 anos e sou casada com o Gerson desde os meus 20, mas nós nos conhecemos desde os meus 12 anos de idade e estudamos juntos desde os meus 7 anos de idade. Então, assim, a gente tem um período muito grande de amizade e isso acabou evoluindo para o nosso casamento. Vou deixar meu marido fazer a apresentação e a gente começa a nossa história. Bom, eu sou o Gerson Nascimento, eu sou o digníssimo esposo da Elo. E, cara, ela é minha musa, né? Ela é minha inspiração não só no mundo literário, mas na vida. E a Elo tá comigo há muitos anos. Eu acho que o microfone pode ficar um pouquinho mais pra cima. Assim. Um pouquinho mais pra cima? Isso, aqui? Aí tá legal. Boa. E a Elo, a gente tá junto realmente desde os 12 anos como amigos próximos, né? A gente teve o privilégio de fazer judô junto. A Elo era... judô? Fizemos judô, descansamos no judô. A gente estudava na mesma escola, né, ali o Fundamental 1, só que a gente estreitou laços de amizade no judô. A Elo era mais faixa alta, era a faixa maior do que eu, né. Você apanhava dela, né? Um pouquinho. Apanha ainda, né? E até hoje. Mas hoje eu gosto. Tô brincando. A parte de apanhar, a parte do gostar é verdade. Meu Deus. E acho que é isso, né? A gente se casou eu tinha 21 anos, né? Isso foi em 2021? 2021, por favor. E acho que é isso. É isso, a gente sempre teve o mesmo grupo de amigos, desde que a gente estudava na escola lá com 7 anos. O Gerson era do grupo dos meninos, eu do grupo das meninas, e eles, tipo, se encontravam no intervalo. Só que a gente não tem lembrança desse momento, a gente descobriu isso depois que eu tava namorando, que a gente teve esse mesmo grupo de amigos. Saiu mais algum casal desse grupo? Eu acho que não. Acho que não. Só a gente pingou. É verdade. E aí a gente fez judô, né, e fomos amigos próximos por um tempo, e a gente fazia judô junto e estudava na mesma escola, então a gente, tipo, se via a semana toda, o dia inteiro. Sim. E o Gerson sempre foi o tipo de pessoa, pra mim, que era o amigo que eu podia contar. Tudo que acontecia na minha vida, eu falava com o Gerson. E tipo, e aí a gente levou a nossa amizade. Ele me aconselhou em muitos momentos, esteve presente em muitos momentos. Até que eu comecei a estudar em cidade diferente e a gente manteve uma amizade, tipo, ai, que legal que você tá conquistando isso, que legal que você tá conquistando aquilo e tudo mais. E aí, eu passei por uma experiência que foi muito ruim pra mim. E eu falei, o Gerson é meu amigo que pode me ajudar nessa experiência. Na época ele já era crente. Aí eu falei, nossa, ele parece estar tão bem. Ele vai saber me ajudar. Eu tenho certeza que ele vai saber me ajudar. E eu mandei uma mensagem pra ele pra falar sobre essa situação. E ele de fato me ajudou. E aí a gente saiu pra conversar como amigos mesmo, pra resolver essa situação. E foi inconscientemente nosso primeiro encontro, né? Foi um encontro na Paulista. Sim. E meu Deus, gente, assim, eu já era convertido na época, eu era recém-convertido. Então, você não cresceu em igreja? Nem eu. Nem você? Nem eu. Eu tive contato com o evangelho dos meus 4 aos meus 12 anos, né? Minha família, né, acabou vivendo a vida ali normal, né? Nós íamos na igreja, não participávamos de pequeno grupo, né? E eu fui ter o meu encontro com Cristo aos 19 anos, né? Em abril de 2019.
Guardo essa data com muito carinho. E a Elo me procurou na época pra gente conversar com um amigo, pra gente Você nasceu no ano passear. 2000? Anos 2000, melhor Você nasceu época. no 2000? Minha esposa também é ano 2000. Ah, melhor ano, cara. Nossa, vocês fazem aniversário muito perto, que ela vai fazer dia 21 de janeiro. Você fez dia De 15. 15. Dia Então, 15. Você é 6 dias mais velha que ela. Eu sou só 10 meses mais velho que a Elo, também bem Eu pouquinho. sou de janeiro de 2001 e o Gerson de... Lembra do microfone? Eu sou de janeiro de 2001 e o Gerson de 10 de março de 2000 e de 2000. 2020 é bom, hein? De 2000. Eu sou 6 anos e meio mais velho que minha esposa. Eu sou bem mais velho. Sou de boa. 93. Boa. Cara, e aí a gente saiu junto e assim, foi meio que inconscientemente um namoro evangelístico, né? Isso não é padrão pra ninguém. Acho que a nossa popularidade acabou de fazer assim agora. Mas, cara, assim, se eu pudesse dar definir o que foi meu relacionamento com a Elo, acho que foi a misericórdia de Deus, né? Acho que foi o Senhor acertando onde a gente errou. Claro, com a sabedoria que a gente tem hoje, com a caminhada de fé que a gente tem hoje, com a vivência que a gente tem hoje, acho que essa é a última coisa que a gente vai fazer, né? A gente começou a namorar o quê, meu bem? Em março? Sim. Março, e a Elo tinha se convertido, tipo, em fevereiro. Né? Então ela ainda chegou a se converter antes de vocês namorarem. Não, foi depois. Foi em maio. Foi em maio, é verdade, foi em maio. Então, assim, cara, recém-convertido. A Elo ainda não convertida, né? Tanto que anos depois a gente faz até graça da situação, né? A gente é brasileiro, aprende a rir com tudo. Então eu falo, olha, senhor, ajudei a salvar uma pra ti, fiquei com a esposa pra mim. Meu Deus, né? Não é o certo, galera, pelo amor de Deus. Piadinha de casal. Mas foi muita misericórdia de Deus. Fala um pouquinho disso, meu amor. Concordo plenamente. Eu acho que uma coisa que fez toda a diferença nesse começo de relacionamento era o fato de que o Gerson, ele queria que a amiga dele conhecesse aquilo que salvou a vida dele, aquilo que tirou ele do lugar onde ele estava, conhecesse essa vida de igreja. E aí, de fato, como a gente era amigo há muito tempo, a gente acabou meio que desenvolvendo um relacionamento já mais velhos, né? Eu tinha 19 anos, o Gerson tinha 20. E desenvolvemos esse relacionamento. Então eu entendo que a grande questão, claro, misericórdia e graça totalmente do Senhor, foi o fato de que o Gerson não estava afim de ganhar uma namorada. Ele queria que a amiga dele conhecesse a Cristo, tipo, Sim. e fosse do Senhor. Sim. Entendeu? E a igreja é muito presente, né? Assim, uma coisa que eu louvo a Deus que o Senhor nos ensinou muito recente é que a vida a dois é para ser vivida em comunidade, né? Então, cara, foi muito conselho pastoral, foi muita gente próxima, né, falando na nossa vida, e cara, isso com certeza nos ajudou a vencer muitos obstáculos, nós vencemos, e construir o casamento que nós temos hoje. É verdade, tanto que a gente começou a namorar, e em 6 meses a gente noivou, e mais 6 meses a gente casou, então o nosso processo durou 1 ano. Namoro, não, 1 ano certinho, porque a gente começou a namorar em março, casou em março. Ah, caraca, é verdade. Então assim, Legal. Foi 1 ano nesse processo, e aí nós casamos, estamos aí, há 4 anos casados. Uau. Que gracinha. Esses corações de quem? Que gracinha. Mas, e a literatura nisso tudo? Você já era envolvido com literatura antes de se converter? Ou veio depois? Os dois eram... Preciso comentar isso. Você tem cara que joga RPG. Muito, eu amo RPG, sou apaixonado. Cara, a Elo, quando a gente começou a namorar, ela falava que ela tinha vontade de escrever um livro. E eu lembro disso com muito carinho. E ela falava assim, Gerson, você não tá entendendo. Eu tenho vontade de escrever um livro. Porque vai ser o livro. Então eu quero passar minha vida inteira estudando. Era pra ser um livro acadêmico ainda. Nem era pra ser uma ficção. E escrever um livro acadêmico sobre história. E ela me falava isso, eu pensava, cara... paia, né? Não ia falar isso, né? Para minha namorada? Não, vou falar. Aí eu só concordava, falar, meu amor, se é o seu sonho, vai embora. Você ia pensar, meu Deus, essa menina tem tanto potencial de ser uma escritora, de escrever mais livros, vai se limitar a um? Não aceito. Mas ok, a gente foi seguindo a vida assim. Aí nós noivamos, casamos, né? Literatura ali era o hobby da Elo, né? Ler. Aí a Elo virou do lar. Obrigado, Jesus, por essa conquista. E aí ela começou a voltar a ter interesse nessa questão da escrita. E aí, arrebenta. Foi uma coisa assim, é bem o que o Gerson falou, eu sempre gostei de ler. Tanto que acho que uma das coisas mais engraçadas dentro do nosso relacionamento é que eu era muito fã de leitura na adolescência e o Gerson lia os livros que eu lia só pra conversar comigo sobre os livros que eu lia.
Então, assim, Culpado. ele fazia muito isso. Eu sempre gostei muito desse momento de leitura, mas eu nunca, tipo, olhei e falei assim, vou ser uma escritora. Tanto que quando eu falava isso de, vou escrever esse um único livro, ainda nem era com a mentalidade de, tipo, isso vai me fazer de mim uma escritora, sabe? Era uma coisa, eu não sei explicar ao certo o que eu me sentia, mas era muito empolgada com a faculdade, né, na época que eu tava fazendo a faculdade. E aí, em 2022, no culto do começo do ano, um pastor meu chegou em mim, orou por mim e falou que Deus ia tirar uma coisa da minha cabeça e colocar na minha mão. E aí, assim, podem ser 1 trilhão de coisas, né? E eu amém, glória a Deus, guardei no coração e pronto. E naquela semana, fazendo devocional, eu tive a ideia da trilogia do fim, que foi meu primeiro livro, né? Na verdade, Os dos Bons e os Maus. E esse é um conto, ele ia chamar O Conto do Fim. E assim, a ideia veio pronta, veio o lugar, veio a situação, veio como a personagem ia encontrar com Jesus. Tipo, o grosso da ideia tava todo ali, tipo, devocional, download. E aí eu falei, Gerson, você não sabe o que o senhor me falou. E aí eu contei pra ele a história do Conto do Fim. E aí ele falou, Heloísa, não, Heloísa, isso daí é uma trilogia. E essa pergunta, isso daqui, como você resolve isso daqui, isso daqui, isso daqui? E aí o Gerson me fez perceber como a história tinha potencial e como Deus tinha entregado aquilo. E aí, a partir daí, ele me incentivou muito a escrever. Foi assim que eu escrevi o meu primeiro livro. Quer falar um pouquinho do processo? Eu quero. É algo que anos depois uma irmã, acho que ela colocou em palavras o que a gente viu o senhor agir ao longo desses últimos anos, é como nós trabalhamos juntos, sabe? Sim. Eu acho que é muito difícil a gente ser casado, a gente acabar não dando um pitaco no trabalho um do outro. Então eu me lembro desse dia com muito carinho. Ela chegou, me apresentou a história do conto, e eu acho que aquele mesmo sentimento que eu tinha quando ela falava que ia escrever só um livro veio à tona. Eu falei, meu Deus, amor, um conto não. Isso daí tem potencial pra ser uma história complexa, e você tem talento pra isso, a gente precisou conversar e estressar. E aí, Trilogia do Fim começou a nascer dali. Né, cara, ela escreveu um livro fantástico, muito bom. Esse livro ainda tá só no primeiro, né? E morram de inveja, porque A eu trilogia já tenho... do fim ainda tá no primeiro? Ainda tá no primeiro. Fala um pouquinho sobre essa escolha. Eu lembro, na FEFIC de 2023, em BH, vocês estavam com ele, né? Que eu Isso. lembro do cenário todo que vocês montaram. Sim, a gente tava com ele. Era a minha ideia, eu e minha ideia de um livro único, né? Era a minha ideia acabar a trilogia. Uma coisa que eu levo pra minha carreira, eu acho que eu tô perdendo isso agora. Que eu sempre acho que o último livro que eu escrevi é a última coisa que eu vou escrever. Porque a minha escrita, ela funciona muito. Tô aqui, li alguma coisa na Bíblia e do nada, nossa, uma ideia, isso daqui podia abrir uma história assim, 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 assim. Parece que as ideias, o cerne da ideia vem muito pronto. Quando eu tô nesses momentos devocionais, momentos de oração. Então eu nunca olho e falo assim, minha carreira, ano que vem eu vou lançar isso, no próximo eu vou lançar aquilo. Eu não tinha muito isso. Então eu achava que ia lançar a trilogia do fim. E eu tinha. E era o fim. E era o fim. Exatamente, e era o fim. E eu tava me programando para isso. E nessa época eu tava terminando a minha faculdade, minha licenciatura em História. E eu ia me formar para ser professora e era o que eu queria, era o que eu amava. Eu sempre amei história, eu sempre quis isso. Eu tenho uma memória muito antiga de ser criança e desenhar as pirâmides e levar o desenho pra minha mãe, as pirâmides cor-de-rosa, e levar pra ela e falar assim: eu vou ser arqueóloga, eu vou visitar esse lugar. E eu amava a história. E aí, beleza, terminei a faculdade. Na mesma época que terminei ali de escrever o livro. E eu ia entrar numa escola, que foi a que eu estagiei, e tinha uma pessoa que ela tava me ajudando. Tipo, vai por aqui, vai assim, vai assado, faz assim. Só que essa pessoa, ela simplesmente não me falou de um dos processos. E aí eu perdi tudo que eu tinha feito. Porque pra dar aula no governo, você precisa fazer a inscrição esse ano pra dar aula no próximo. Então, se você perdeu esse ano, você não dá aula no próximo ano seguinte. Fica sem emprego. E pra mim foi muito estranho o fato da pessoa ter esquecido, porque ela só tava me ajudando. E ficava nessa, você vai ser ótima, a gente precisa de você, precisa disso, precisa daquilo. E aí foi aquele momento, sabe, que o sensorzinho crente liga, e eu falei, cara, isso não pode ser por acaso. E foi bem na época que a gente conseguiu publicar o primeiro livro da trilogia do fim. Levamos um tempo. Eu ainda não sabia como divulgar, não sabia direito o que fazer, e aí fomos pra FEFIC. O Gerson falou, vamos, Heloísa, vai dar certo, vamos com você, e me apoiou muito. Acho que isso que o Gerson falou é muito importante. Eu não sei ao certo quando começam as minhas ideias e quando terminam as do Gerson. A gente trabalha muito, Legal. não sei dizer, tipo, isso daqui da minha carreira é só meu, não tem uma coisa só minha, sabe? Até porque uma coisa que o Gerson comentou aqui é que ele é o trabalho CLT em casa, e eu fui a menina que com 20 anos larguei o emprego e fui viver os meus sonhos, porque ele falou, você vai viver os seus sonhos, e foi isso. Então, a minha carreira na escrita, ela só aconteceu porque o Gerson olhou pra mim e falou, vai viver os seus sonhos,
e vamos trabalhar pelos seus sonhos. E foi assim que tudo começou. Então fomos pra FEFIC. E lá... E assim, criança, como eu conheci a sua mãe. Muito bom. E aí lá, parece que a ficha de tipo, sou uma escritora, finalmente caiu. Uhum. Saindo de lá, eu escrevi o meu conto, que foi O Silêncio do Cavaleiro, que inclusive também escrevi por conta do Gerson. A Amazon abriu um concurso de contos, e aí eu falei, nossa, já eu queria tanto escrever. Fiquei uns dias pensando, queria tanto escrever, mas eu não vou não. Escreve. Exatamente. Eu falei, mas eu acho que eu não vou conseguir. Aí o Gerson, Heloísa, mas por que você não escreve? Na hora que o Gerson falou, por que você não escreve? De novo, a mesma coisa. Tudo na minha cabeça. Eu sentei, eu escrevi em 3 dias. Legal. E foi uma coisa, assim, muito maluca. E aquilo, eu olhei e falei, cara, é isso. É isso que o senhor quer, é isso que eu vou fazer. E aí eu terminei o ano, terminando de escrever Camarada Eve e Princesa Olga. Foi o livro que eu lancei no comecinho de 2020. A gente tá em 25, né? Comecinho de 24. E aí, em comecinho de 24, o Gerson já tinha dado a ideia do nosso livro, que é Sublime Amor Entre Universos. E a gente começou a trabalhar junto. Repete agora, o título, por favor. Sublime Amor Entre Universos. Ah, sim. E aí, a gente começou a trabalhar juntos mesmo, mão na massa, Gerson escrevendo, eu escrevendo, e seguimos pro nosso livro juntos. E como é que faz pra escrever um livro de casal? Assim, me dá a dica que eu quero escrever uma esposa. Com certeza. Quer falar? Eu quero. Assim, Sublime Amor Entre Universos cara, é um projeto muito legal, né? Da mesma forma que eu tô falando com muito carinho sobre as vezes que eu motivei ela, Sublime Amor foi muito assim. Eu ajudava ela com as ideias dela e eu um dia comentei com ela uma ideia de um livro meu. Eu falei, nossa, Elô, acho que se eu fosse escrever um livro, eu acho que ele seria dessa forma. E contei a história do Sublime Amor pra ela. Né, a premissa do Sublime Amor, falando aqui rapidamente, é um casal que tá na iminência de um divórcio e o rapaz, né, o Samuel, ele é convidado, para não dizer sequestrado, a viajar por 4 universos diferentes com uma missão de fazer a esposa dele daquele universo se apaixonar por ele, pra ele poder seguir pro próximo. Então, cara, eu contei a história pra Elô. Aí vai ter ela em cada universo. Ela em cada universo. Que interessante. E aí ele vai ter que fazer ela se apaixonar em cada universo. Por ele. Pô, isso dá um filme legal, hein? Tomara, ó senhor, estou pronto. E aí eu apresentei essa ideia pra Elô, ela falou, Jé, por que você não escreve? E aí, cara, vem as 1 milhão de desculpas. Falei, Elô, porque fora te ajudar com os livros, eu empreendo. Ela falou, ok, amor, mas vai escrever você tem tempo. Mas eu hoje também sou CLT. Tá bom, meu amor, você vai ter menos tempo, mas quando você puder, uma frase por dia, vamos lá? E aí eu fui dando desculpa, aí eu dei uma desculpa final. Falei, Elô, não sei escrever. Não sei. E o Elô falou, tá bom. Aí, cara, acho que da mesma forma que vem esse download do céu na Elô, veio um download do céu em mim. Eu falei, por que a gente não escreve junto? Faz todo sentido, né? É um livro sobre um casal escrever, por que não? A gente junta essa minha ideia com a sua habilidade. Gente, não é clubismo. A Heloísa é uma escritora exímia, assim, de construção de história, de narrativa, de cena, exímia. E a gente começou a escrever junto. E o processo, cara, assim, como a ideia veio assim, inicialmente de mim, eu falava que Heloísa, eu criei um verbo, ela eloizava meu texto. Então eu escrevia ali, quase como um semi-analfabeto. Não, tô brincando, não era pra tanto. Mas ele escrevia a cena, o que eu tinha idealizado daquele momento, sobre aquela personagem. Aí ela vinha por cima dando cor pro livro. Bem parecido com o que ela fez com a minha vida. E aí o livro começou a sair, né? A gente teve, claro, muitos desafios, né? Acho que poucos foram de bater cabeça de ideia, né? Acho que, graças a Deus, a gente pensa muito parecido. A Heloísa, ela deu muito acréscimo pra história, não só na parte técnica de escrita, mas, cara, de conceito, né? Você que já leu o livro ou vai ler, cara, o Terceiro Universo foi praticamente idealizado inteiro pela Heloísa. E é um dos universos que tenho mais carinho. E é o universo com o toque mais feminino mesmo, né? Mais de romance do livro. Então, assim, cara, foi a dose perfeita. Trabalhar com a Elo foi um privilégio muito grande. Mas, e aí vocês lançaram ele como e-book, a Amazon. Vocês imprimiram também? Imprimimos, própria? a gente levou ele pra FEFIC de 2024. Tá. Ele foi o nosso lançamento lá na FEFIC. Uhum. E eu acho que uma coisa que eu gostei muito de trabalhar em Sublime Amor é que ele é uma história que vai retratar um casamento, né? Uma reconquista de um casamento. E pra mim, o trabalho nele significou muito o que é o casamento. Porque se você abrir Sublime Amor, não tem, tipo, parte da Heloísa, parte do Gerson, partes separadas. E eu acredito que o casamento
Ela é uma coisa que é bem o que eu falei, você não sabe onde começa o outro, onde termina você. A casa é de vocês, com as regras de vocês, com o trabalho de vocês, com o salário de vocês. A partir do momento que a gente se torna uma só carne, a gente se torna ela em tudo. Então é um só pensamento. E é claro, somos pessoas diferentes, com vivências diferentes, de famílias diferentes. Então a gente vai chegar e vai ter as nossas batidas de cabeça. O famoso do Luciano Subirá, azeite é fora ou dentro da geladeira? Então assim, vai ter essa situação. Lá de casa é manteiga. A manteiga é fora ou dentro da geladeira? Pra mim é dentro. Em casa é biscoito. Quando a gente casou, eu falei, Elô, biscoito se guarda na geladeira. Biscoito? Biscoito. Ah, não, você também? Mas que tipo de biscoito? Biscoito caseiro? Assim? Biscoito de tipo rosquinha ou de maisena. Na geladeira? Na geladeira, porque ele fica mais crocante, ele fica mais durinho ali. Isso daí eu não A sabia. Heloísa, né? Isso aqui é no armário. A Heloísa começa a dar a argumentação dela. Mas quando você tá no mercado, você pega ele na parte da geladeira ou você pega na prateleira? Essas argumentações. Pega na prateleira. Mas o que eu posso fazer se o estoquista guardou errado? Então, assim, Sublime Amor foi isso pra gente, sabe? A gente não em si, nossa, não, você escreveu errado, foi ruim, isso foi aquilo. Ou era mais uma coisa do tipo, mas será que... E se ele passasse por essa experiência? E se a gente tentasse escrever dessa forma? E essa frase, o que você acha? É um alinhamento de pensamento, sabe? E eu acho que isso representou muito o que significa casamento. Aí a gente levou ele pra FEFIC 2024. E me fala assim, como que é a experiência das pessoas que leem, se elas percebem essa questão de um casal escrevendo, assim, como é que foi a recepção, assim, os comentários das pessoas, por ser um casal que escreveu e não só você, porque você já tinha uma galera que lia você, só que agora estavam conhecendo a Elo Gerson, que não era mais a Elo, já era uma outra pegada de escrita, que não era só Cara, você. sensacional essa pergunta. Eu comecei a sentir isso bem aqui nesse retiro, inclusive, né? Algumas pessoas vieram nos abordar, conversar. E uma das coisas que a galera mais comentou que, nossa, encheu meu coração de alegria porque era o que a gente queria passar, é como ele consegue ser um livro maduro, sabe? De relatar relacionamento de uma maneira madura. Eu me inspiro muito na Elo, né? Assim, como mulher, Elo é minha musa. E uma coisa que ela fazia nos livros solo dela é que ela sempre escrevia sobre alguma... Qual que era a palavra, meu amor? Vivência? Não é incômodo. Sobre alguma coisa que a gente sente que a gente pode contribuir pro mundo da fé, né? Legal. Então, vou colocar dessa forma. Então, por exemplo, Trilogia do Fim, aí ela falava muito sobre a gente não tem muito na literatura cristã coisa sobre o fim dos tempos, sobre a gente lembrar sobre a esperança que rege a nossa vida, que nós vamos ser resgatados naquele glorioso dia. A gente não tem muito sobre isso. Aí, camarada Hebe, e Silêncio do Cavaleiro, a gente não tem muita ficção histórica. Né? Esse até era um dos dramas da Elo, que ela falava, poxa, eu tenho medo da minha conversão, isso lá atrás, anos atrás, de talvez ter que largar minha faculdade. Poxa, eu vou ter que conciliar a área do saber histórico, que fala que tanta coisa é real, com o saber evangélico, que diz que Cristo é a verdade. Como eu vou conciliar isso? E a Elo descobriu de maneira brilhante que Cristo é o redentor de toda a história, né? Sim. A Elo falou uma coisa maravilhosa, que, cara, todos os reis, imperadores, né, onde tá o nome deles agora? Né, eles são, no máximo, nomes no livro de história, mas o nosso Redentor vive. Então, os livros históricos da Elo, eles nasceram para trazer isso. Então, quando eu fui dar ideia sobre meu amor, eu falei, cara, que lacuna que a gente pode preencher com essa história sobre o meu amor. E a gente entendeu que hoje muito do romance, cara, isso não é uma crítica por quem faz, mas é a gente se posicionar como alguém que faz algo um pouco diferente, que a maioria dos livros de romance retratam a história do se apaixonar, né, ou no máximo até o casamento. Cara, a gente, e geralmente se tem como público-alvo a molecada mais jovem, a garotada ali dos seus 12, 13, 14 anos. Pô, mas e a nossa galera? E a turma dos 20? E a turma dos 18, né, que já pode pensar num casamento? A turma dos 25, que muitas vezes já é casada, né? Então, o Sublime Amor, ele nasceu daí. Né? E eu louvo a Deus que a gente tem tido esse retorno do público, né, cara, eu ouvi uma coisa aqui nesse retiro que, nossa, me marcou muito, com certeza vou levar isso pro devocional. Uma moça falou, nossa, o livro de vocês, nem te contei isso, tirou meu medo de casar. Falei, meu Deus, é isso, sabe, pra isso que o meu amor nasceu, né? Fala um pouquinho mais, meu amor.
Exatamente. As pessoas, a gente recebe muito essa pergunta de como vocês fizeram? Já que vocês escreveram juntos, não tem parte dele e parte dela. E eu acho que uma grande coisa, quando a gente é um escritor cristão, é o testemunho pelo qual nossas obras foram escritas. Então é muito legal contar para essas pessoas, tipo, é assim que o casamento funciona. A gente bate cabeça às vezes, mas é muito legal ver como no fim somos um. A escrita é nossa. Quem escreveu isso daqui? O casal Gerson e Heloísa. A Uma Só Carne, Gerson e Heloísa. E é muito divertido isso. E Sublime Amor, ele trouxe esses testemunhos pra gente. Essa moça me mandou mensagem, tirou meu medo de casar. A minha mãe falava que isso nunca ia dar certo. E isso era uma coisa que me tocou muito. Ver que vocês são casados e fizeram isso me deu esperança. Não era a Heloísa falando sobre o casamento, o Gerson falando sobre o casamento. Era a Heloísa e o Gerson, que tiravam um momento do dia deles pra sentar e trabalhar juntos, numa ideia pra falar sobre casamento. Eram as duas pessoas que vivem a mesma coisa, por óticas diferentes, escrevendo sobre a beleza que é estar confiado em Cristo para cuidar da nossa família. Então, acho que isso traz pra gente testemunhos muito preciosos e de muitas coisas. Nossa, eu nunca achei que pudesse ser assim. Nossa, um livro maduro. Nossa, eu perdi o meu medo. São, assim, coisas muito tocantes pra gente. Sim. O tanto que é forte um casal realmente cristão, porque de tantas metáforas que a Bíblia poderia usar, que Jesus poderia usar sobre o que é o relacionamento de Cristo e a igreja, se usa o casamento. E na verdade, o casamento vem depois. Deus já tem essa relação que ele quer ter com a gente de união, e o casamento foi criado para ilustrar aquilo. Então, assim, tantas histórias que a gente está contando assim, na literatura sobre relacionamento, enquanto cristãos a gente precisa conseguir fazer algo que mostre o quanto que isso é sublime, o casamento. Isso é sublime. Né? E que a gente às vezes se perde, e eu falei da minha palestra, de nossa cosmovisão está muito contaminada com a cosmovisão do mundo, e a visão que a gente tem de casamento é a ideia do mundo, de uma coisa muito romântica, idealizada, de que alguém vai vir e vai satisfazer os meus anseios, mas que não aponta para Cristo. Então, vocês estarem fazendo isso, e a história que eu estou ouvindo de vocês aqui também, né? Tanto que isso mostra Cristo assim, em vocês. Concordo plenamente com você, só fazer um comentário que é bem isso, o casamento, ou ele é retratado como aquela coisa maravilhosa, incrível, que nunca dá nada errado, vocês, tipo, vão casar a partir de agora felizes pra sempre, ou ele trata o casamento como a pior coisa que você podia fazer. Tipo, nossa, você vai casar. Uma coisa que eu ouvi quando tava casando você vai casar antes de terminar a faculdade, e como você vai terminar? E eu fiquei super assustada, eu falei, calma, não dá pra fazer faculdade casada. Então, assim, as pessoas casadas não fazem faculdade. Exatamente. Eu ganho, de conselho ruim eu ganho. Uma vez chegaram pra mim, falaram assim, Gerson, eu quero te dar um conselho de casamento. Ok, aceito, né? Meu Deus, pra casar, tava noivo. Se esforça, dá uma apertadinha nas contas, tenta fazer uma renda extra e compra 2 apartamentos na planta e tal. Aí eu olhei aquilo e pensei, cara, faz sentido, né? Porque eu compro 2 na planta, né? A parcela, né, não é tão alta. Quando os 2 forem entregues, eu alugo um e ele meio que vai se pagando. Cara, um baita investimento. Só que eu pensei isso comigo, né? Eu olhei pra pessoa e falei, cara, legal, mas é por quê? Eu queria ouvir conformado a pessoa. A pessoa falou, porque quando vocês divorciarem, fica mais fácil a partilha de bens. Eu falei, meu Deus, né? Então, assim, essa é a visão. Essa é a visão. Essa é a visão. E assim, não sei quem falou isso com você, era crente ou não? Não. Mas eu tenho um casal de amigos meus que ouviram de pessoas crentes, porque eles estavam construindo em cima da casa dos pais dele. E aí a menina, tipo, e eles estavam investindo, estavam juntando dinheiro pra fazer, só que estavam construindo em cima da casa dos pais. Aí ela foi aconselhada por pessoas crentes, tipo, olha, toma cuidado com isso, porque se vocês se separarem, você fica sem nada, porque a casa tá em cima da casa dos pais dele. Então, assim, já vá casando, mas pensando já fica, né? já se proteja, porque você não sabe depois. E o que você falou sobre essa dinâmica de casamento e Cristo é maravilhoso, porque quando Cristo se entregou na cruz por nós, foi sem reserva. Sabe, ele se esvaziou da sua glória. Quando nós cremos em Cristo, né, pressupõe-se que, né, o ideal, que a gente também se esvazie completamente de nós, né, que nós neguemos a nós mesmos e tomemos a nossa cruz. E no casamento não é diferente. Cara, se você vai casar com uma pessoa e você já tá pensando no que você vai fazer quando der errado,
Ou se der errado, cara, dar errado com a Elo nunca nem passou na minha cabeça. Vai dar certo. E o plano A é dar certo, o plano B é dar certo, e o plano Z, parte 2, é dar certo. E se não der certo no A Z, eu crio uma nova letra. Sabe? E é muito, cara, o que você falou é perfeito, sabe, Madison? Porque Hebreus vai dizer que aquilo que é visível vai ser criado daquilo que é invisível. Então não é que o nosso casamento, ele simboliza Deus. É o completo oposto. Deus que se relaciona com o nosso, eu vou presentear vocês no casamento pra vocês terem um gostinho do quanto eu amo vocês. Cara, isso é tremendo. Isso é tremendo. Sim. Pra gente ir caminhando também pro final da conversa, vocês agora vão sair pela Thomas Nelson com um livro. E eu queria que vocês falassem como é que foi parar na Thomas Nelson também, assim, né? Obrigado, Bruna. Valeu, Bruna. É nóis. A gente conseguiu esse contato com a Thomas muito pelas amizades que a gente construiu dentro da ficção cristã. E uma delas, a Sara, né? A gente sempre foi muito... Gostamos muito da Sara. Ela é uma pessoa muito querida, muito amada por nós. E a gente estreitou laços com ela, porque gostamos da pessoa, Sara, sabe? Sim. E aí, nisso, ela pediu para que a gente fizesse uma apresentação do livro para ela entregar para Bruna, que é a editora da Thomas Nelson, e mostrar um pouquinho da história, porque a Sara, ela leu a nossa história para nos ajudar. A gente falou, poxa, será que você não pode ler para ajudar a gente, dar alguma dica, às vezes uma coisa que a gente não tá pegando, um pouco aqui da história. E ela leu e ela disse que teve um carinho muito grande pela história, que gostou muito da história e que queria levar isso para Thomas, ela já sendo publicada, né? E foi assim que a gente teve o nosso primeiro contato com a Bruna. E aí ela passou lá no nosso stand na FEFIC e conversou com a gente, pegou o livro. No primeiro momento quem era ela, né? Não sabia. Eu tentei vender meu livro pra Bruna, meu Deus. Eu vou contar essa história aí da Bruna no nosso stand. Mas eu não sinto paz de passar esse momento do podcast sem dar honra devida a quem merece honra, né? Cara, que a Sara, a Andresa, o Rubens e o Samuel é bom, hein? O Isaac. É tudo bíblico. Tudo bíblico. Cara, fazem pela ficção cristã, cara, é tremendo, sabe? Não só em terem idealizado a FEFIC, mas eu acho que coisas que todo carinho do telespectador nenhum vai ver porque é as histórias de bastidor, sabe? É o quanto se doa, é o quanto sangra, e nós temos esse contato de amizade, a gente conseguiu ver isso, sabe? O quanto se esforça pra fazer essas pontes. O Rubens fala uma coisa sobre a filha dele, sobre a Sara, que, nossa, eu espero poder falar isso sobre nossos filhos um dia. Que é como o Senhor dá uma coisa e não retém pra si, mas, sabe, flui como um rio pra abençoar outros. E essa família é um exemplo disso, com certeza, a família Guzela. E a Andresa fez uma recepção super legal pra Bruna, ela conduziu a Bruna pros estandes de ficção cristã independente, justamente pra fazer essa conexão com todos os autores. Tudo que quando a Bruna chegou no nosso stand, a gente não fazia ideia que ela era a editora-chefe da Thomas Nelson. A gente não tinha ligado, a gente sabia que ela tava por lá, mas a gente não ligou o nome ao rosto. A gente começou a explicar. É uma pessoa super simples, né? É uma pessoa super... Cara, da galera. A Bruna é maravilhosa. Oi? Esse é o da mão do instante, você tá confundindo. Eu tô confundindo? Eu tô confundindo as histórias? Essa era da mão do cristão, né? Ainda bem que eu não fechei com ela, porque eu amo tanto a Bruna. Eu posso editar, né? Você realmente tentou vender pra Bruna também, só que... Mas eu tentei vender pra Bruna também. É que a gente não sabia quem eram as pessoas do stand. E aí vinha os olheiros das editoras. Eu tinha falado quem era a Bruna. Aí eu já tava com ela separada. Eu vi o já tentando vender. Oi, Bruna, tudo bem? Entreguei pra ela. Aí eu falei assim, quem cresceu nessa história? O livro tá baratinho. E comecei a vender pra ela. Mas, cara, brincadeiras à parte. Pode deixar isso no podcast? Tudo bem? Tudo bem. Por mim, Foi engraçado. Foi engraçado. Mas, assim, a grande moral da história, eu acho que fica até de aprendizado pra galera que escreve também. Cara, é como tratar qualquer leitor, mano, como se fosse o mais importante, velho. Sim. Você entendeu? Não é porque ela é olheira da Thomas Nelson, da Mundo Cristão, de plenitude. Cara, não importa, sabe? É uma pessoa que o nosso livro vai edificar. Sim. Então, eu não sei, sabe, cara, sabe, o Senhor, ele honra quem é fiel no pouco, sabe? Os coloca sobre muito. Então, cara, a gente foi muito na mão de Deus nisso, sabe? Nesse cuidado desse ensino que o Senhor nos deu. E, cara, trabalhar com a Thomas Nelson sempre foi o nosso sonho, né? A gente sempre teve mirado a Thomas Nelson. Então a gente já teve propostas de outras editoras que a gente acabou declinando com esse desejo de trabalhar com a Thomas. Você fala um pouquinho por que esse carinho com a Thomas, que a gente tem tanto. Bom, joguei pra você essa bomba. Ele jogou essa bomba. Eu vou fazer um merchan, mas eu nem sei, viu, Vitrais, se eu tô fazendo o merchan correto. O que acontece comigo?
eu sempre fui muito fã da Agatha Christie. E aí eu falava, imagina que louco deve ser o meu livro do lado do livro da Agatha Christie. Eu vi ela você falando isso no E ela é no publicada Instagram. pela HarperCollins, né? A Harper que tem os direitos. E a HarperCollins é dona da Thomas Nelson, Sim. né? São um grupo editorial. E aí o escritório deles é tudo a mesma coisa. Então os livros da Harper estão do lado dos livros da Thomas. E aí... Jurassic Park também. Você acabou com a minha história, eu ia falar isso depois. Mas aí, beleza, passamos pela FEFIC, a Bruna leu o nosso livro e entrou em contato. Aí eu, Gerson, o nosso livro vai estar do lado do livro da Agatha Christie, do lado de C.S. Lewis. E aí, pra mim, era muito impensável ter a Thomas, porque era impensável estar do lado de uma escritora que eu gostava tanto, que era, tipo, muito consolidada. E aí, essa semana, me caiu a ficha que a HarperCollins publicou também um livro do escritor de Jurassic Park, que é, tipo... Eu sou muito fã dele. Aí eu fiquei, mentira, que vai ter o escritor de Jurassic Park, Agatha Christie, C.S. Lewis, Tolkien, e eu, tipo, eu. Foi uma Não é? situação engraçada. Deus coloca a gente sentado no meio de príncipes. De versículo. Então, pra mim, era uma coisa mais no sentido de admirar o catálogo deles, Aham. admirar os escritores deles, e olhar e falar, nossa, deve ser um sonho fazer parte disso. Sim. E aí, ver o senhor fazendo isso. Cara, meu motivo de querer estar na Thomas Nelson, acho que é meio fútil também. Porque ver todo mundo que é escritor da Thomas Nelson, falando, é que eu sou escritor da Thomas. Sou escritor da Thomas. Eu falo, mano, coitado do Nelson, velho. Quando eu for escritor, eu falo, escritor do seu Nelson. Eu sou escritor do Nelson. Eu já posso falar isso. Eu sou escritor do seu Nelson. A motivação do Gerson era fazer o Nelson ser lembrado. E aí, isso. Era a motivação mais simples do mundo, a Thomas Nelson pra gente. Porque mas, e a Thomas Nelson abriu porta pra muita gente, né? Sim. Eu acho que, né, junto com a Mundo Cristão também, né, são editoras que têm investido muito na ficção Isso cristã. é verdade. Eu já falei isso em alguns episódios do Vitral, eu sempre falo isso com a Sarah também, que coisa de 5 anos atrás, não tinha editora cristã nenhuma publicando ficção. Tinha, sim, alguma coisa assim de tradução, ou livros peregrino, né, de autor vivo brasileiro, né, não tinha ninguém. E de repente, Jovens ainda? então, assim, essas editoras começarem a apostar, assim, nos autores, né, e ver o movimento que elas estão contribuindo para acontecer, né. A gente viu na última Bienal, assim, dos livros mais vendidos lá da Thomas Nelson e HarperCollins, tava lá, eu lembro que uma foto que a Sarah postou, dos 10 livros mais vendidos, 5 era de ficção cristã. Sim, isso é verdade. Entendeu? Então, assim, é muito legal ver esse movimento acontecendo e poder fazer parte deles. Uma honra saber que vocês estão fazendo parte disso também. Tô ansioso pra ler. Vou esperar esse lançamento aí. Espera. Tenho certeza que vai Esse ser uma relançamento. qualidade maravilhosa. Tô empolgada pra trabalhar com a Thomas. Que legal. Gente, muito obrigado pelo papo. A gente tem um quadro aqui no Vitral pra fechar, que é chamado Fofoca Reversa. A ideia é falar bem pelas costas. Tá bom. Então eu quero que você indique aí livro, pessoa, filme, o que você quiser indicar. Eu acho que eu sei quem eu vou indicar. Eu vou indicar O Sétimo Continente, da Thaís Ferreira. Porque eu sou apaixonada por história. E o fato dela ter inventado um continente novo, que tem um bicho que parece um dinossauro, que protege esse novo continente. E aí tanta coisa acontece lá e você aprende sobre paternidade de Deus. É uma mistura com Jogos Vorazes. Cara, foi simplesmente incrível. É muito engraçado como ela conseguiu misturar umas coisas assim que são meio... um estudo de história, um adolescente que quer passar no vestibular, problemas com paternidade, numa história muito condizente, muito legal. Assim, eu gosto muito desse livro e gosto muito da Thaís. Ela é uma amiga muito querida pra mim. Eu acho ela talentosíssima. Então, essa é a minha fofoca reversa. E você, amor? Fiquei curioso esse também. Cara, minha fofoca reversa. Eu já falei bem da Sarah, então vou falar bem de uma outra amiga querida. Eu vou falar bem da Rebeca, que escreveu Rebeca a Souza? Lâmina Mais Cortante. Rebeca Souza? Isso, Rebeca Souza. E, gente, eu vou falar de uma coisa específica sobre o livro, que nem é sobre o livro, mas é minha meta de casamento de homem e minha meta de ser pai um dia. Gente, o livro tem a capa roxa. O pai da Rebeca pintou a casa de roxo, doidão. E ele falou... eu vi isso. E ele falou pra toda vez que minha filha vier aqui, ela lembrar das coisas que o senhor fez. Qual é o nome do pai dela? Não sei. O seu fulano? Hugo. Seu Hugo? Seu fulano? Senhor Hugo?
Vamos tá me adotando? Vamos? Vamos, seu Hugo, tá me adotando? Eu vi Cara, isso, maravilhoso. muito legal, muito legal. Então, assim, é incrível, sabe? Como esse apoio familiar é inspirador, sabe? A gente vê Sim. como que a ficção cristã, ela não se prende somente a escrever um bom livro. Mas, cara, como ela engloba a família e isso é inspirador. Se minha fofoca reversa é pro seu Hugo, que é Sim. um pai maravilhoso. Parabéns, seu Hugo. E parabéns pro seu Rubens também, né? Que tanto que ele Maravilhoso. falou aqui ontem da noite, né? Antes das palestras, e o tanto que ele, como pai, e a Andresa como mãe, deram é lindo de ver. um grande apoio pra Sara e que acabaram sendo pais de todo mundo aqui, né? É verdade, Isso é muito verdade. legal, assim, de ver pais realmente apoiando os filhos em produção artística e ainda uma produção artística missionária. Isso é verdade. Tipo, é lindo. São duas coisas que assustam as pessoas, missões e arte. É verdade. E aí, juntar as duas coisas, então, é tipo assim, o filho tá indo pra perdição, assim. Não, meu filho, vai estudar medicina, vai estudar engenharia. Então, assim, É verdade. o que eles estão fazendo realmente lindo. é de ser destacado. E fiquem aí, pais, incentivem seus filhos a lerem, a escreverem, a produzirem arte, a seguirem o que for os sonhos deles, né? Minha mãe me incentivou muito assim na infância. As primeiras coisas que eu quis escrever e teatro, minha mãe que eu falava uma coisa que eu tava com vontade de fazer, minha mãe me punha. Fiz aula de bateria, aí descobri que eu não tinha o menor talento, entendeu? Porque minha mãe ia apoiando a gente, assim, e ao mesmo tempo que minha mãe tava fazendo isso, era um esforço muito grande para ela, tipo, meu pai faleceu, eu era muito pequeno, eu tinha menos de 2 anos, e minha mãe teve muitos problemas de saúde. Então, assim, para ela me colocar num ensaio de teatro, às vezes ela não conseguia ir para me levar, ela tinha que conseguir um vizinho que pudesse ir me levar, porque ela não tinha condições. Às vezes minha mãe estava internado, mas não queria deixar que eu perdesse de ir lá no ensaio do coral que eu cantava na igreja, do teatro. Aí eu tava lá escrevendo alguma história, assim, eu tava aprendendo a escrever, já queria escrever alguma coisa, e minha mãe incentivando, assim, me mostra, eu quero ver mais, o que você vai escrever. O meu primeiro poema que eu escrevi foi quando minha mãe estava muito doente, assim, e eu escrevi um poema sobre oração, e eu descrevi o que a gente estava vivendo ali, de que a oração move o nosso coração. Eu tinha 7 anos, e todos os dias nós oramos ajoelhados no chão. Escrevi um versinho assim, e enfim, assim, minha mãe incentivando a gente a fazer aquilo, né? Então, tudo que eu faço hoje é porque teve uma mãe ali por trás também, né? Enfim, então, fiquem aí, pais, apoiem seus filhos Exatamente. e incentivem seus filhos. Quais seus filhos? Gente, obrigado, muito bom ouvir vocês. A gente inspirador. agradece, viu? Eu casei há 2 meses, meta de relacionamento que eu vejo vocês. Muito legal, Obrigada. muito legal. Gente, obrigado. Até mais, até o próximo Vitral e continue acompanhando essa série aí da FEFIC. Valeu? Até!